É agora o programa que faz a diferença. Nos bastidores da política, nas articulações, movimentações, composições, a opinião de lideranças políticas, empresariais, comunitárias e sindicais sobre os principais assuntos e problemas que inquietam a população. Fala Cidade. A verdade de todos os lados, aqui na CNB. Olá, boa tarde. Hoje, 18 de agosto de 2021, exatamente a muito leal cidade do Divino Espírito Santo, a nossa querida e amada Cruz Alta. E na comemoração dos seus 200 anos, suas perdas e seus ganhos, nós convidamos para discutir e discorrer sobre este tema a prefeita municipal de Cruz Alta, a doutora Paula Facco Librelotto. Muito bem-vinda, prefeita, fique muito à vontade, é sempre uma honra tê-la conosco. Vamos acompanhar. Pessoas que constroem a nossa cidade todos os dias. Querido Moacir, nosso presidente do sindicato e também da Fenatrigo, nosso presidente da CI, Darcy Martins, nossa vice-presidente da Câmara, vereadora Luírce, nosso historiador, né, que é, eu digo, nossa enciclopédia cruzaltense, Rossano Cavalari, e também o meu querido amigo e colega, Dr. Alfredo Roeber, que também podemos dizer que é uma enciclopédia de fotos, de fotografia, um amante disso, que está trazendo aí para nós, junto com o Rossano, lembranças importantes da nossa cidade. Então, estou muito feliz de estar aqui junto contigo, nessa importante celebração que é os 200 anos de Cruz Alta. 200 anos forjados na luta, na força do trabalho do povo cruzaltense, que é um povo muito trabalhador. E eu tenho certeza que nós que estamos tendo a oportunidade de participar desses 200 anos, de celebrar as conquistas de todos os nossos antepassados, nós estamos vivendo um momento único em nossas vidas. E hoje, quando eu estava percorrendo os bairros da nossa cidade, junto com a nossa carreata, foi de emocionar ver as pessoas lá no bairro Progresso, lá na Celino Flores, as crianças correndo com a nossa bandeira, celebrando Cruz Alta, felizes por estarem em Cruz Alta. É um novo tempo, é um tempo de muita alegria, é um tempo de muita união, de muito sentimento de pertencimento. E eu estou muito feliz de estar aqui junto com vocês, escrevendo essa história e participando dessa celebração tão importante que é os 200 anos de Cruz Alta. Moacir Medeiros, presidente dos sindicatos produtores rurais aqui de Cruz Alta. Bem-vindo, Moacir. Muito bom tê-lo conosco sempre. Obrigado, Bia. Junto aqui, estamos em comemorações já. Ano, né? Mais sempre comemorando, sim, porque é sempre bom nós estar com a nossa cidade aí. Mas hoje, então, uma data especial aí, que é o do aniversário mesmo, dos 200 anos. Também fazer parte aqui de todo esse grupo seleto que você contou para nós participar desse bate-papo aqui. E a gente se sente muito orgulhoso. Eu sempre digo, eu só não nasci em Cruz Alta, mas me criei já no interior de Cruz Alta, e depois vim para Cruz Alta. E aqui eu construí a minha vida e sou muito grato a essa cidade, a esse povo que aqui me acolheu. E a gente sempre que pode, né, vem de uma forma, às vezes, limitada ou não, mas a gente vem procurando fazer as coisas por Cruz Alta e fazer as coisas acontecerem. Rossano Moroder, né? Rossano Moroder é apelido de rádio ainda, né? Estou naquele tempo do rádio ainda, né? É. Rossano Cavalari, escritor, enfim, uma pessoa que entende, historiador, que construiu Cruz Alta e trouxe Cruz Alta para dentro dos livros, né? Estão chegando a todos os cantos deste país. Rossano, muito bem-vindo, fique muito à vontade, obrigado. É sempre uma grande honra tê-lo conosco. Na verdade, esse recolhimento metódico de todos os acontecimentos, ele é muito importante, porque a gente tem que preservar de forma mais isenta possível, né? Praticamente impossível, mas reservar e preservar tudo o que acontece. E 200 anos não são 20 dias, né? Exato. São poucos os municípios do Rio Grande do Sul que têm essa idade. Muita gente confunde, inclusive, a sua emancipação política com o aniversário de Cruz Alta. Tem municípios que comemoram a emancipação política e não a fundação. Nós comemoramos a nossa fundação. Então a gente está aqui para isso, para debater, para ver essas raízes até onde vão e até onde podem ser expostas, né?
Luiz Paz, vice-presidente da Câmara Municipal de Cruz Alta. Bem-vinda, fique muito à vontade, é sempre uma honra tê-la conosco. Obrigada, Bia, pelo convite, né? É um prazer estar aqui com esse grupo de pessoas que realmente estão dispostas a transformar Cruz Alta. E é bem como a nossa prefeita falava, é um sentimento que está tomando toda a comunidade de uma nova Cruz Alta, realmente um novo tempo. Então, é muito importante a gente se sentir aqui da nossa cidade, né? O bairrismo, para que nós possamos fazer com que Cruz Alta evolua cada vez mais. E eu tenho certeza que nós vamos ajudar a transformar e construir os próximos 200 anos também. Darcy Martins, presidente da CEI, Associação Comercial Industrial de Cruz Alta, bem-vindo, fique muito à vontade, é sempre uma grande honra ter você com a gente aqui. Muito bom. Muito obrigado, Bia. Um alô especial aqui para meus colegas de mesa. Eu fico extremamente surpreso, feliz e agradecido a Deus, porque eu sempre fui relativamente ou muito fortemente inconformado com a nossa cidade. Eu que sou cruzaltense, nasci e decidi ficar em Cruz Alta, frente a várias oportunidades que tive na minha vida, né, de ir embora de Cruz Alta. E por várias razões eu decidi ficar em Cruz Alta e dar o meu melhor na minha vida pessoal, minha vida familiar, minha vida profissional e no ambiente associativista, o meu exemplo hoje, estar presidente da Associação Comercial, entre outras atividades que sempre desenvolvi aqui na cidade. Mas a minha felicidade, ela tem uma coisa muito especial, porque talvez eu estou realizando um grande sonho, é que ver o Cruz Alta indo para os trilhos. Esse é o grande sonho que eu sempre tive. A minha inconformidade, né, com a cidade, como o Rossano tão bem coloca, mais de 200 municípios nasceram de Cruz Alta. A nossa posição geográfica, a posição logística, sabe, uma terra de pessoas boas, trabalhadoras. E o que acontece com essa cidade? E não cabe, obviamente, fazer um debate aqui, porque muitas pessoas maravilhosas trouxeram Cruz Alta até aqui. Com certeza. E nós temos que agradecer. E agradecer tanto e pela oportunidade de eu poder, de alguma forma, humildemente colaborar com o Cruz Alta. Agradecer de estar incluída nesse cenário e a gente ter hoje um governo totalmente alinhado com este desejo de transformar Cruz Alta. Uma Câmara de Vereadores da mesma forma, alinhadas com este propósito. Um grupo de colegas de entidades e associativistas que também trabalham junto para isso. Então, eu acho que é um momento maravilhoso. Recentemente, nós participamos de um debate como esse, e o apresentador chegou a dizer, pô, mas não tem nada de ruim para falar? Tem muita coisa ruim. Mas nós estamos enxergando a parte do copo cheio. Exato. E essa parte já passou de 50%. E nós temos que se fixar nisso, agarrar essas coisas maravilhosas que estão acontecendo. Porque esse vai ser o combustível para resolver todas as coisas ruins que ainda precisam ser resolvidas. Com certeza. Está conosco também o doutor Alfredo Roebra, online com a gente. Boa tarde, doutor Alfredo, bem-vindo, fique muito à vontade. É sempre uma grande honra tê-lo conosco também. Estão ouvindo bem aí? Tudo bem. Primeiramente, um grande obrigado, Bia, pelo convite. Eu fiquei muito honrado, porque quando eu fiquei sabendo dos outros convidados, da tarimba dos demais convidados, eu pensei, eu acho que a Bia confundiu, não era bem eu para fazer parte dessa mesa redonda aí sobre Cruz Alta, porque eu contribuo minimamente com o progresso de Cruz Alta, mas fico honrado e agradeço. Não pude estar presente, eu vim de viagem e cheguei agora há pouco, não deu tempo para ir no estúdio. Gostaria até de participar aí mesmo para confraternizar com esses colegas. Eu não sou cruzaltense também, eu nasci por circunstância médica. Minha mãe teve que fazer o parto em Porto Alegre, mas logo eu voltei para cá e fiz a minha vida aqui, saí apenas 11 anos para estudar. E depois que eu cheguei em Cruz Alta, é que eu realmente comecei a aproveitar a minha cidade e comecei a gostar da minha cidade. E fazer parte dos 200 anos da sua cidade não é para qualquer pessoa. Assim como uma data importante seria 100 anos, 200 anos, ainda mais. Então, saber que eu, ou vocês, ou a população atual, viveu nas comemorações do bicentenário de Cruz Alta, eu acho uma coisa muito importante, muito importante. Nós temos amanhã, por exemplo, se não me engano, é amanhã a abertura de uma cápsula do tempo. Para quem não sabe, cápsula do tempo é normalmente uma caixa, um recipiente em que pessoas colocam objetos, jornais, cédulas de moedas do momento
colocam em alguma edificação que vai ser construída para ser aberta depois de décadas ou séculos. E nós temos uma cápsula do tempo aqui em Cruz Alta que será aberta, ou já foi aberta ontem, será mostrada amanhã, e nós vamos fazer uma outra para colocar objetos atuais. Eu acho isso eu tenho um interesse muito grande por isso, porque as pessoas de hoje constroem a cidade para quem vem depois. E se a gente capricharmos e fazermos o melhor para a nossa cidade hoje, com certeza as gerações futuras é que colherão essas boas medidas e as boas decisões que a gente vai tomar hoje. E, inicialmente, então, quero abrir a minha participação dando os parabéns para Cruz Alta, os parabéns para os cruzaltenses, não só os atuais, que podem fazer uma Cruz Alta melhor, mas bem como para todos os cruzaltenses que já existiram, até aqueles que ergueram a cruz, ou até antes, como o Rossano falou muito bem, Cruz Alta tem 200 anos, mas a história da fundação de Cruz Alta ainda é muito maior. Cruz Alta teria como fundação mais de 300 anos. Mas todos fizeram parte da Cruz Alta e fizeram a Cruz Alta o que é hoje. Certo. Bom, então a gente começou a apresentação dos nossos convidados e a gente vai jogar na mesa o seguinte: 200 anos, ganhos e perdas. Cada um fique à vontade para discorrer sobre esta fala. Quem começa? Ganhos, Perfeita. né? Acho que o maior ganho que a gente tem aqui em Cruz Alta é posição geográfica. Acho que nós temos, de fato, uma localização geográfica que fez com que nós tivéssemos muitos ganhos. Ferrovia, rodovia, aeroporto agora. Então, acho que isso é um grande ganho, além das riquezas naturais, né? Então, nós somos um solo consagrado numa posição extremamente favorável. Perdas. O sentimento de pessimismo que se criou no sentido do que era a terra do tinha. Eu acho que essa é o pior rótulo que pode se ter num município. E é isso que nós estamos, nesse momento, resgatando, né? Tentando mudar esse rótulo para dizer: aqui é a cidade que tem, aqui é a cidade que terá, desde que cada um faça a sua parte. Moacir? Concordo com o que a prefeita colocou e agrego mais ainda. Além de nós temos uma posição geográfica interessante, nós temos um solo fértil, né? Que a gente tem uma grande produtividade hoje em Cruz Alta aí, que está gerando aí muitas riquezas para o nosso município, para a nossa região. Nós temos hoje também o campeão de produtividade, bicampeão de produtividade do Brasil hoje é de Cruz Alta. Então, enfim, nós temos uma identidade muito forte no setor do agro e que muito bem estamos fazendo, né? Nós temos hoje tecnologia forte aí, né? Nós temos uma universidade que forma técnicos aí que também vem agregar junto ao produtor rural. Então, nesse sentido, assim, eu vejo a nossa cidade muito forte também. As perdas que eu vejo, assim, eu acho que faltou no passado aí muita representatividade política. Essa parte do latim, às vezes, né, prefeito, eu acredito aí, aos demais colegas aí, eu acho que foi pela falta da nossa representatividade política. E hoje a gente, felizmente, já está tendo de novo, e eu acho que futuramente a gente tem que buscar mais isso e nós focar nisso aí para nós sempre termos os nossos representantes para defender a nossa bandeira. Sim. Acho que todos os colegas vão ter algo específico para falar. Vou ser um pouquinho genérico, mas talvez mais conceitual. Para mim, as perdas e ganhos estão muito ligados àquilo que nós defendemos dentro da CI. É a união, o pertencimento e o propósito. E essas três palavras, elas tanto têm perdas e ganhos. Então, se nós vemos no passado, acho que a falta de união, a falta do sentimento de pertencimento a essa cidade, a falta de um propósito de futuro, foi os problemas das perdas todas que nós tivemos. Perfeito. E resulta na falta de representatividade política, como o Moacir muito bem colocou. E da mesma forma, olhando para o futuro, essas mesmas três palavras são decisivas para o nosso futuro. Nós precisamos ter muita união. Nós precisamos compreender que a vereadora Luiz tem que ser uma excelente política. Nós temos que cobrar dela, da nossa prefeita, a mesma coisa. Né? Um profissional liberal, um grande engenheiro, enfim, ele tem que contribuir para a nossa cidade, cada um na sua. A Bia, na sua arte de comunicação, tem que contribuir para a nossa cidade. Então, nós temos que, dentro dessa união, respeitar as individualidades e sermos muito bons naquilo que a gente faça. Né? O sentimento de pertencimento para o futuro, da mesma forma. Essa cidade é minha. Cada cidadão cruzaltense tem que ter muito presente isso.
Essa cidade é minha, ninguém fale mal dessa cidade, ninguém cuide mal dos canteiros que estão sendo colocados em prática, ninguém tira uma latinha de cerveja na rua, estou falando Perfeito. coisinhas banais. Sim, mas que no conjunto... Porque essa cidade Exato. é minha. Para aí, ninguém maltrate a minha cidade, né? O propósito do futuro, né, Bia? O propósito de onde nós queremos chegar. Aonde que a latinha, como bem a prefeita colocou, não cabe mais dentro desse propósito de futuro. De uma cidade polo, uma cidade com grandes características de riqueza, uma cidade que, eu tenho dito, né, a classe produtiva está pedindo passagem para quem não quiser ajudar, sai da frente. E aí nós podemos citar vários exemplos de coisas que já aconteceram, né, por força de união, do pertencimento e do propósito. Né? O nosso aeroporto é uma ideia, a autoestima da cidade que está sendo resgatada é um propósito, né? E de coisas também que a gente precisa curtir, que também, como dizia um padre amigo meu, né? Uma reza e um chazinho não faz mal para ninguém. Rezar para o Cruz Alta ajuda. O centro logístico da rede ferroviária que vai se instalar num futuro lógico, breve e lógico, vai ser uma mudança total de posição para Cruz Alta para o mundo. Então, a gente precisa um pouquinho de ajuda também das forças divinas, e as coisas acontecem. Assim. Eles estão acontecendo, então. Então nós estamos sendo abençoados, porque a coisa não dá certo. A gente tem quem nos abençoe todos os dias também, né? Pode ficar. Não, eu acho que assim, eu estava pegando o mote dele, nós temos que compreender também o que é perda, o que é ganho. Porque eu faço pesquisa em jornais antigos, documentos antigos. Não é de hoje que o cruzaltense está reclamando cotidianamente da sua cidade, sabe? E falando mal da cidade. Então tem documentos, tem jornais do nosso dia a dia que há reclamação como tem nos mimimis, nas redes sociais, aquelas coisas todas. Sim. Isso não é de hoje. Bom, nós perdemos fábrica disso, perdemos fábrica daquilo. Será que perdemos mesmo? Ou foi problema de conjuntura política nacional que ocasionou o fechamento dessas empresas? Então não foi culpa de Cruz Alta, né? Da mesma forma, nós tivemos a emancipação, a perda do território de Cruz Alta. Mas por que aconteceu isso? Por que perdemos Passo Fundo, por exemplo? Por necessidade, porque Cruz Alta não tinha como deliberar, abastecer esses distritos com os fundamentos básicos das necessidades, porque o governo da província não mandava para cá. Então havia os próprios deputados de Cruz Alta atendendo o pedido daqueles coitados lá, por exemplo, liberem o nosso distrito, por favor, para nós recebermos verbas direto. Não tinha estrada, não tinha dinheiro. Então havia uma necessidade das coisas acontecerem e foram acontecendo. Então naquele momento não foi uma perda, foi um ganho para Cruz Alta. Certo. Né? Então eu acho que é isso aí, perdas e danos e vitórias e derrotas, acho que a gente tem todos os dias aí, né? Luiz. Com certeza, nesse mesmo sentido, eu tenho certeza que o nosso povo é o melhor ganho que nós temos. É um povo trabalhador, um povo guerreiro, que não se afrouxa, né? Para nada, tá sempre ali, passando pelas crises, pelas dificuldades, se ajudando, que é muito importante, né? E como perdas, eu vejo que a questão política, em alguns outros governos, passava muito por tentar governar para um grupo, o que é de extrema negatividade. E hoje nós temos um governo que governa para todos e com todos. Então esse é o grande diferencial que eu enxergo, que está fazendo a nossa cidade prosperar, crescer e voltar a ter o sentimento de pertencimento mesmo. Com todo o respeito aos senhores homens que estão aqui, né? Tinha que ter uma mulher de 200 anos, né? Vamos combinar para dizer como é que se faz as coisas. Não, e para dizer como é que faz os negócios, né? A menina tá mostrando como é que faz, gente. Não é brincadeira, não brinca com essa menina. Alfredo. Depois eu quero falar sobre esse assunto. Alfredo, lá. O que você acha, Alfredo? Só para complementar, isso aí realmente, quando eu vim para Cruz Alta trabalhar, no final 97, 98, eu já sentia aquele clima de Cruz Alta que ficou para trás. Nós tínhamos uma Cruz Alta muito pujante. Depois que eu comecei a estudar a história de Cruz Alta, com o meu trabalho fotográfico, eu pude ver claramente que Cruz Alta foi uma grande cidade, foi protagonista a nível estadual, por que não nacional. Nós tínhamos a visita de presidentes, era rotina praticamente, presidentes visitarem Cruz Alta, foi o Jânio Quadros, foi Getúlio Vargas, foi o presidente Geisel Médici. Ficamos sabendo pelo Rossano, né, Rossano? E um presidente dos Estados Unidos visitou Cruz Alta. Exatamente. O Rossano pode nos contar depois. Isso aí não é para qualquer cidade, né? E nós estamos perdendo espaço.
Não adianta agora colocar a culpa no prefeito X ou Y, ou porque nós não tínhamos representatividade política a nível estadual ou nacional, mas aconteceu. Nós temos agora que mudar o agora para mudar o futuro a partir de agora. E aí vai, como alguém já falou, depende de cada segmento, todos são importantes, não só a classe política, como a classe empresarial, os profissionais autônomos, por que não historiadores, tentando levantar a autoestima do cruzaltense através do resgate da história, das fotos. Eu acho que cada um tem que fazer o seu papel da melhor maneira possível. Até mesmo o anônimo, como o Darcy falou, não jogando sujeira no chão de Cruz Alta, para que quando vem aos visitantes ou alguém que queira empreender aqui em Cruz Alta, não veja uma cidade suja e mal cuidada. Tá certo. Bom, a gente sabe também das dificuldades que todos os municípios enfrentaram e enfrentam, né, Rossano? Você, como ninguém, está pesquisando e traz essa realidade para nossas realidades aqui, né? O que nós podemos esperar ao longo de tudo que tu pesquisaste, que tu escreveste, né, que você viste nesse período todo? O que nós podemos esperar a partir de agora, como cidade, como um polo regional, para que a gente possa resgatar aqueles espaços que nós perdemos ao longo do tempo? Não, acho que nós vivemos momentos de quebra de paradigmas. Na verdade, nós vivemos momentos cruciais na história da humanidade. Nós tivemos um momento muito grande de introspecção, né? Cada um se reúne consigo mesmo, né? Com essas pandemias, com essa oportunidade que tu tem enfim, de se descobrir melhor, né? Porque estávamos sempre... E essa questão de uma prefeita mulher, não somente por ser mulher, mas mostra toda a oportunidade que nós temos agora de unir a cidade em prol desse desenvolvimento. Como todos aqui falaram, é isso que nós queremos e é isso que vai acontecer, né? Porque quando se tem vontade de fazer as coisas, que as coisas andem, quando se une todo mundo por um bem comum, as coisas vão funcionar de uma forma ou outra, né? Então eu vejo, historicamente, que nós vemos um momento bem diferente. Talvez não seja aquele momento das brigas políticas tão intensas como havia em outros mandatos, outras gestões. Tivemos gestões impossíveis de andar a cidade para frente, né? Por A ou B aí, de trancarem todo esse processo. Então eu vejo agora com uma grande oportunidade da prefeita Paula, não só por ser mulher, a nossa Ana Terra, ou talvez Bibiana, quem sabe como a gente simboliza essa força da mulher, né? Ou a Anitta, porque a Anitta é muito corajosa. Anitta de guerra. Nossa, guerreira, valente, brinque para jogar. Mas a Ana Terra também não era flor, hein? Que está aí para isso, justamente para oferecer um novo futuro, um novo visual de futuro para todos os horizontes que nós desejamos desde sempre. Isso que é importante. Já que me citaram, então eu quero uma parte nesse nosso encontro para dizer que não é o fato de ser homem ou mulher, né? E uma conjuntura toda que fosse uma mulher, e ainda bem porque temos de fato habilidades diferentes dos homens, mas as coisas aconteceram de tal forma que eu acho que a melhor característica de ser uma mulher é o fato da mulher, ela acolhe. A mulher, ela acolhe, ela traz para si, e eu acho que essa talvez seja a grande característica feminina desse mandato. É o fato de tu acolher. Então, todo mundo é importante. Sempre tem espaço para mais um filho, né? Tu vai acolhendo, tu vai trazendo para si, e eu acho que essa é a diferença. Então, eu fico muito honrada quando falo, Bibiana, Ana Terra, Anitta. Onde eu entrei, o Rossano me disse, eu até fiquei lisonjeada, né? Porque ele, que é um detentor de tanto conhecimento, sim. me falou, disse, nossa, pensei que responsabilidade. Mas eu acho que é isso, é o acolher, e é o que eu tenho tentado fazer. E não faço sozinha. Não faço sozinha. Perfeito. Hoje nós temos um grupo que só cresce, muito unido, e isso vai além de instituições como o Legislativo, que é parceiro, além da Prefeitura, os funcionários da Prefeitura, os servidores, está lá no sindicato, está na CI, está lá na Associação do Bairro. Então, eu acho que essa questão do acolher, sim, faz a diferença, porque é um olhar feminino, dar o acolhimento, de trazer para perto e também de tomar a frente, sabendo da responsabilidade de cada decisão e de enfrentá-las. Então, as mulheres têm uma maneira de enfrentar
as situações que também são diferentes dos homens. Eu acho que isso tem dado uma motivação para a comunidade, no sentido que ninguém está parado, está todo mundo correndo, todo mundo pode fazer. E esse é o espírito que a gente tem tentado lançar todos os dias, porque uma cidade tu constrói todos os dias, com problemas, com soluções, e a gente tem mais problemas hoje, só que nós não queremos olhar para o problema. Eu sei do problema, eu estou agindo para combatê-lo, mas vamos focar naquilo que a gente tem de bom, porque é as coisas boas que atraem mais coisas boas. E é essa roda que a gente quer fazer girar. Do crescimento, de levar a cidade para frente. Então, estou muito feliz porque tem uma energia diferente, sim. Todo mundo que vem a Cruz Alta, quem mora aqui, quem está no centro ou quem está lá na periferia, sente essa diferença, que é a diferença do cuidado. Vamos cuidar de nós. A pandemia nos fez essa reflexão, como é importante cuidar de nós e como é importante a gente cuidar da nossa cidade. E cuidar dos outros também. E cuidar né? dos outros. Cuida da cidade, cuida da população toda. Assim, Acho que a Bia fez a Assim. pergunta, né? O que fazer daqui para frente para retomar, né? Isso. Eu insistiria em palavras-chave aí para mim, a fala do Rossano, da prefeita Paula, acrescentaria aí confiança e valorização. O Rossano é um historiador, é uma pessoa, eu sempre admirei ele, eu que gosto de coisas antigas, né? Eu tenho carro antigo, eu tenho moto antiga, eu adoro isso, né? Então eu curto muito essas coisas todas. E o Rossano, com conhecimento, tem que estar aqui contribuindo com o município, independente de ideologia partidária. Fantástico. Então, o Rossano foi valorizado. Pega esse exemplo. Não, foi olhado né? profissional, não foi olhado que se Perfeito, era partidário, não perfeito. era. Era o profissional que está aqui, que é extraordinário, ponto. Então, quando né? tu instala confiança, Isso é bonito, cara. tu sai do caos, tu ressurge das cinzas, porque tem confiança na prefeita, no legislativo, no seu quadro de colaboradores, tão importante para o município. E aí tem uma coisa fantástica que eu vejo muito esse governo falar, que é a valorização dos colaboradores, porque no final das contas são eles que fazem as coisas acontecerem, não é mesmo? No dia a dia, cada servidor público é um agente transformador e prestador de serviço para toda a comunidade. Como que essas pessoas não devem ser valorizadas? Exato. O espírito é outro. Mas essa sensação gostosa, é bom de sentir isso, né? É bom sair na rua, sabe? E tu não ser, tipo, estão te perseguindo, sabe? Aquela sensação que estão te olhando. Não, é outra sensação, é outro momento. Isso é importante, fechamos um ciclo, Rossano, você que é historiador, e estamos abrindo um outro ciclo, de uma outra forma, de uma nova postura, de uma nova conduta, de uma nova visão, com outros pensamentos. Eu acho que isso que é importante, gente. Bia, eu vou passar uma mensagem agora, até porque tu sabe que eu tenho que realmente sair. Mas é de acreditar. Nós todos temos que acreditar, mas não basta ficar acreditando sentado, né? Não adianta só aqui no pensamento. A gente tem que acreditar e a gente tem que ajudar. O município é construído por todos. Por todos. A prefeita tem que fazer a sua parte, que é a sua obrigação, porque é o que é inerente ao seu cargo. Certo. Mas todo mundo pode contribuir de alguma maneira, todo mundo. Às vezes uma criança pergunta para mim o que eu posso fazer. Eu me emocionei hoje lá na Celino Flores, que ela disse obrigada. O que eu posso fazer para ajudar uma criança com esse sentimento? E é isso que a gente precisa semear. E esse é o momento. Fecha-se um ciclo, inicia-se um outro ciclo. E o mais importante é saber que cada um é responsável pela cidade que a gente quer ter para os próximos 200 anos. Então, com essa mensagem, eu vou acompanhar vocês pelas redes sociais, tá? Tá bom, vai lá no seu compromisso, tem um compromisso oficial agora da abertura do aniversário, quer dizer, abertura não, das festividades, encerrando, né? Hoje, a festividade dos 200 anos. Doutor Alfredo, fique à vontade do seu comentário. Complementando o que todos falaram aí, a importância do momento é exatamente as pessoas. Eu vou deixar só a doutora Paula. Tchau, Paula. Parabéns. Parabéns, Paula. Parabéns pelo trabalho. Quer vir para cá? Tá bom. Tranquilo, pode seguir, doutor Alfredo. A gente não pode falar
A gente não pode falar mal das pessoas quando elas não estão, mas bem a gente pode falar. A Paula já saiu e eu tenho que dar os parabéns para ela. E realmente, depois que esse novo governo, independente da ideologia ou qualquer outra coisa, assumiu, eu acho que Cruz Alta recebeu novos ares. E eu acho que todo cruzaltense parece que começou a gostar mais da sua cidade. A gente começa a ver as coisas acontecerem. E aí, já complementando o que eu ia falar antes da Paula sair, e é a questão que o Darcy fala do pertencimento, né? Quando a população, cada um dos 70 mil cruzaltenses, chegarem à conclusão que Cruz Alta depende do trabalho de cada um, independente se é político, se é empresário, se é médico, se é gari, ou seja, a função que ele possa exercer na cidade, o que ele faz terá consequências. Se ele fizer coisas ruins, as consequências para a cidade serão ruins, e, ao contrário, coisas boas serão coisas boas para a cidade. Então, que o cruzaltense possa colocar isso na sua cabeça, que é ele que faz a cidade, que os nossos representantes políticos apenas têm o poder da caneta, mas é o serviço de formiguinha de cada habitante é que constrói a cidade do jeito que ela é. Eu acho que é muito importante essa fala do Rossano, do Dr. Alfredo, porque a gente realmente, o poder público é responsável. A gente vê nessa fala também de anos, né? Nessa coisa, nessa impregnada na gente, né? Que era o poder público, poder público, poder público. E essa fala do Dr. Alfredo, acho que é muito própria, porque é tipo assim, cada um é responsável. Eu não posso jogar tudo isso para o poder público. São gestores, tem um período que eles têm que prestar serviço, ok, mas nós continuamos, a cidade continua, né? Então, acho que esse olhar diferenciado a partir de agora, acho que tem que ser fundamental para isso. Mas eu acho que é isso. Todos já falaram, mais ou menos, todas as ideias aqui propostas são extremamente válidas. Creio que essa que o Alfredo falou aqui também. Eu acho que se cada um fizer a sua parte, a coisa anda. Não existe mistério nisso aí, nem segredo, né? Isso é muito claro, né? A comunidade é feita de comunitários, de personagens que formam a comunidade. Se quebrar um dente da engrenagem, não vai funcionar o troço, né? É mais ou menos por aí, né, Luiz? Com certeza, eu sempre comento que é só com a união que a gente vai conseguir transformar, né? Não é A ou B, todos nós somos passageiros. Mas o que a gente traz para Cruz Alta, em termos de políticas públicas, em termos de tudo que vem e fica, é para sempre, é para as próximas gerações. Então, a gente tem que ter essa consciência, né, da união de todos os grupos, de todas as ideias, realmente por pessoas, para que a gente possa fazer com que Cruz Alta evolua cada vez mais. A valorização, como o Darcy falou, é muito importante. Nós precisamos valorizar a nossa terra, as nossas pessoas daqui em todos os segmentos, que isso é fundamental para o crescimento. Moacir, quietinho aqui, Moacir. Concordo aí com todas as opiniões, aí são todas muito boas, aí, né? Que isso aí se contagia a toda a população, né? Agora, aqui do lado do Darcy, que assumiu a prefeitura, assumiu a cadeira da prefeita. Né? Assumiu a cadeira da prefeita, que dá para interpretar, né? Depois de 20 anos a gente entrega, né? As mulheres vão entregar. Depois de 20 anos de mandato às mulheres, a gente entrega a prefeitura. Vamos pensar ainda, né, Rossano? Vamos pensar ainda, né? Detalhe, a Bia convidou qualquer um para sentar aqui no lugar da doutora Paula. O Moacir não quis, você não quis, pô. Foi você, né? Foi você. Mas brincadeiras à parte, como a Lourdes falou agora também dessa união, Darcy, mais aí, é muito importante. Eu vejo isso agora em frente à Fenatrigo, infelizmente ainda não podemos realizar, né, a grande feira aí em função da pandemia, e o próprio sindicato rural também. Então, assim, à frente de duas entidades, assim, a gente vê como é importante essa união, sabe? E esse anseio das pessoas quererem verem as coisas acontecer, né? Então, eu me sinto muito feliz e tenho certeza que vou fazer uma grande feira, porque às vezes andando na rua aí é sempre um questionário, né? E aí, vai sair a feira esse ano? Quando é que sai? E tal, e tal. Nossa, se tu precisar uma mão, conta comigo. Tô lá, ó. Precisava varrer a rua do parque lá, eu tô lá e tal. Isso é gratificante isso é bom. A gente ouvir isso. Então, a gente vê que isso aí está contagiando a nossa população, a nossa cidade. Então, é muito importante, né? E reflete isso aí que eu digo, eu estou falando da parte do entretenimento, do lazer, né? Sim. O sindicato rural já é mais trabalho lá também, mas a gente vê também que o associado está vindo mais, está sendo mais participativo junto com a gente lá, né? Tá ansioso, está em busca de novas missões, assim, e nós, sindicato rural, também estamos além, estamos fazendo um trabalho
além do nosso convencional, nós também estamos fazendo nossa parte social. Agora, mesmo em época de pandemia, aí, a gente lá, em questão de uma semana ali, nos reunimos e compramos respiradores para o São Vicente, né? Então, assim, eu acho que cada um vai fazendo a sua parte, né? Isso no comércio, na indústria, na política, enfim, em cada um no seu setor, está colaborando e eu fico muito feliz de ver isso em Cruz Alta. Bom, nós, como a doutora Paula citou antes ali, nós temos um dos maiores entroncamentos rodoferroviário do sul do Brasil, né? Nós temos a melhor água do mundo, né? Nossa água é maravilhosa, né? Nós temos um agronegócio que está na linha de frente, né, da produção, de grandes produtores, como o Maurício de Borto, que ganhou com produtividade, né, na sua propriedade, nas suas propriedades, enfim. Nós temos muitas coisas boas em Cruz Alta. Mas nós temos também coisas tristes, por exemplo, quando eu venho muito cedo para cá, tipo 5 e pouco eu estou vindo aqui para o canal, e a gente vê ônibus saindo aqui de Cruz Alta com os nossos trabalhadores, com jovens, senhores, inclusive de idade, que estão nas paradas esperando os ônibus para irem trabalhar ou em Panambi ou em Ibirubá. O que se pode fazer, Rossano, Luírce, Darcy, Moacir e o doutor Alfredo, para mudar esta realidade? Claro que não vai ser de imediato, a gente tem consciência disso, mas começar a construir, o que se pode ser construído a médio e longo prazo para que o nosso povo, porque a nossa mão de obra fique aqui e que estando aqui a gente possa qualificá-la cada vez mais? Esse tema aí, Bia, ele é de fundamental importância. E isso está sendo debatido e já sendo apresentado soluções. Na verdade, há um estudo, há uma realidade de que Cruz Alta tem mão de obra. Tanto é que estamos exportando mão de obra. Exato. Agora, das coisas ruins que tu fala, nós temos que botar a mão na consciência e saber que a nossa mão de obra ela não é devidamente qualificada. É outra realidade. E com isso eu não estou ofendendo ninguém. Claro. E nem buscando responsáveis. Todos somos responsáveis. Mas como o doutor Alfredo falou, eu acho que a fala dele eu acho perfeita, quando ele coloca, e aí vem na questão da valorização, todas as pessoas que compõem, todos esses atores que moram no município de Cruz Alta, são responsáveis pelo seu sucesso individual e do coletivo. Todos nós, a nossa fala aqui fala do coletivo, né? Então, se todos realmente têm esse sentimento de amor a Cruz Alta, vai querer ficar em Cruz Alta. Certo. Bom, mas eu não quero trabalhar fora de Cruz Alta. Qual é a oportunidade que está me faltando? Mais empresas? Mais empresas. Esse trabalho está sendo feito também para oportunizar mais trabalho para os trabalhadores. Agora nós precisamos a mão de obra qualificada. Então nós precisamos de 2 atores aí. Um que ofereça a mão de obra, e eu estou falando de cursos técnicos, e o trabalhador que queira se qualificar. Mas se nós juntar esses 2 entes, o que oferece o curso e quem queira se qualificar, trazendo a empresa para Cruz Alta, e esse é o grande esforço, tudo se resolve. E aí nós estamos falando de valorização, estamos falando de autoestima desse cidadão, né, que quer melhorar a sua condição de vida, que quer oferecer um trabalho de mão de obra qualificada. Então eu diria, Bia, que para solucionar esse problema é qualificar a nossa mão de obra. A própria prefeitura, talvez a Luiz seja mais indicada para fazer alguns comentários, já está um movimento bacana através da Secretaria de Desenvolvimento, né, para esses cursos de atenção, inclusive, aos pequenos e micros empresários. Muito bacana esse movimento aí. Tá certo. Rossano, a gente tem compromisso, né? Aqui, e eu gostaria que desse gancho que a gente colocou para você, se você que é historiador, que conhece, que como tu disseste, tu conhece a nossa realidade, tu pesquisou muito a cidade. O historiador, ele reúne, né, tudo aquilo que aconteceu. Né? Nós tivemos muitos erros nesses pontos. Assim, né? Cruz Alta tem uma identidade própria. A identidade vem desde o início da sua formação. A formação étnica de Cruz Alta vem pelo duro. Nós não podemos negar a nossa origem. É o negro, o índio, o tropeiro paulista, que era um mameluco, e o português, que chega depois e se incorpora no processo do comércio da vila. Pois bem, a nossa origem tem uma identidade agropecuária. Né? E é difícil, às vezes, você mudar essa radical, essa raiz toda aí, né? Mas isso pode acontecer, com certeza. Mas aí que está, o que o Darcy falou, nós aprendemos a fazer um tipo de mão de obra e não um outro tipo qualificado para uma outra atividade, talvez. Porque não é inerente do município, não é tão comum às nossas realidades. Mas quando as realidades são mudadas, nós temos que nos adaptar a isso. Isso vai acontecendo gradativamente, né? Mas o que eu falei do ponto de vista histórico, ou seja, nós temos uma identidade histórica. Certo. Não tem dúvida disso.
né? Nós temos um exemplo, nós temos semelhanças com Tupã, Júlio de Castilhos, Palmeiras das Missões, Alegrete, que são sociedades agrárias e da pecuária. Nós somos criados pelo tropeirismo. É um ciclo econômico que girou a roda da economia de Cruz Alta de maneira violenta, né? Primeiro era a extração da erva mate. Quando nós emancipamos os territórios em 1857, Passo Fundo e Botucaraí, nós já perdemos a arrecadação dos tributos do município da arrecadação da erva mate. E aí o tropeirismo assume essa vertente toda que retorna ao município esses valores da comercialização. E mais ainda, quando esse pessoal que comercializava esses animais deixam de buscar na Argentina e criam em Cruz Alta. Aí fica aqui. Acho que essa é a solução, né? Então nós temos, assim, historicamente, milhões de coisas para falar desse respeito. E a agricultura vem depois, devagar, se constituindo, né? E nós vamos agregando as mãos de obras de acordo com aquilo que vai se constituindo no município. Então nós talvez não estejamos preparados para a industrialização, fornecer mão de obra para a industrialização. Acho que nós temos que compreender a história, ela ensina muito, né? Como somos nós. E não é negativo o que eu estou falando, é apenas um retrato histórico, né? Mas a gente vai chegar lá, com certeza, né? E eu estou saindo daqui muito porque eu tenho obrigada por ter atividade. vindo, porque está todos aqui comprometidos, né? Inclusive a gente vai dar mais uns 10 minutinhos, só e vamos encerrar o programa, tá ótimo, maravilhoso. A gente vai ter que, porque você tem compromisso com o presidente do sindicato, o presidente da CI tem compromisso, o vice-presidente da Câmara tem compromisso, o Rossano Historiador tem compromisso, tá todo mundo compromissado aqui. Vou levar meu bombom, viu? Leva o seu bombom aí, isso. Obrigada, Rossano, um abraço, obrigada. Volta em outros momentos. Olha a jaqueta. Posso levar? À vontade, essa é sua. Faz de conta que ela é sua, faz de conta que ela é sua. Agora, Bia, é isso que o Rossano acabou de falar. Vocês perceberam a importância Exato. desse relato. É fundamental, nós precisamos compreender isso aí. Agora, tu falou uma coisa, ele falou também, nós temos que compreender que o mundo anda para frente. Modelos econômicos andam para frente também. Exato. Nós temos um agronegócio pujante. Aí alguém pode dizer assim, pô, mas o agronegócio, o Moacir pode se defender aqui, defender não, fazer comentários. Alguém diz, o agronegócio emprega poucas pessoas, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. O agronegócio segurou o Brasil, não só Cruz Alta. E o que vem em torno do agronegócio, o comércio gerado por esse agronegócio, a própria metalúrgica, né, por aí afora, são negócios advindo de toda essa cadeia. Bom, nós precisamos compreender. A toda a explicação do Rossano aí, e é uma realidade, nós estamos em 2021. O trabalhador precisa entender que esse modelo de qualificação não serve mais. E os exemplos estão aí. A Cruz Alta vai ser industrializada. Talvez nunca vai ser um polo industrial, mas uma pequena metalúrgica pode virar uma média metalúrgica. Exato. Uma pequena marcenaria virar uma média marcenaria e assim por diante. Tem falado do comércio que precisa, obviamente, ser qualificado. Então, acho que nós precisamos compreender que as coisas evoluem, apresentar soluções e a população, o trabalhador, estar aberto a se qualificar. Eu acho que isso é o... Bia, quero aproveitar o gancho e falar. Por que eu bato tanto na tecla da gente conseguir trazer a estação aduaneira de interior para Cruz Alta? Porque a gente vai fazer com que o nosso agronegócio tenha impostos reduzidos, já saia daqui, mas ao mesmo tempo a gente vai fazer com que Birubá e Panambi, que são polos metalúrgicos, tragam para cá as suas peças, os seus materiais para exportar, para sair daqui. Então a gente vai receber impostos, que vai ficar aqui em Cruz Alta, a gente vai ter mais infraestrutura e investimento para Cruz Alta e vai fazer a cidade crescer. E nesse sentido também, quando eu estive agora a última vez em Brasília, que a gente conseguiu trazer o programa, que agora deve começar em novembro, e nesse sentido quero me reunir com o nosso presidente da CI para falar que é o Espaço 4.0 Qualifica Jovem. Por quê? Porque vem um grupo do Ministério, né, da Secretaria Nacional da Juventude e identifica as possibilidades do que pode vir a ser implantado em Cruz Alta, do que já está funcionando na cidade, traz a estrutura e qualifica o jovem naquela área. E aí a gente tem que ir nas escolas, ir nos bairros, para que esse jovem queira ser qualificado, que também é um grande problema. Desconstruir uma cultura, incentivar a educação e mostrar para aquele jovem que ele pode. E nesse sentido, ele não vai sair de Cruz Alta buscar outras oportunidades, ele vai ter oportunidades para ficar aqui. Então, é a evolução histórica do que a gente tem que se reinventar enquanto Cruz Alta. Doutor Alfredo? Mais ou menos o que o Darcy falou, o ponto que ele pegou ali. O que o Rossano falou é uma verdade. Do ponto de vista histórico, nós temos a nossa população de pelo duro, que se diz, né? A gente não tem, por exemplo, como Mogi e outras cidades de origem de etnia predominantemente europeia, que a gente comenta, e é uma verdade, que são povos muito trabalhadores, que muitas
vezes vieram de muito sofrimento, enfrentaram guerras e tiveram que reconstruir tudo do nada. O nosso povo aqui de Cruz Alta, de um modo geral, não é assim. Isso até explica um pouco, mas não justifica, né? Como o Darcy falou, repetindo, nós estamos no século XXI, já passou da hora da população cruzaltense se inserir no mundo globalizado. Nós temos que fazer com que nossos trabalhadores estejam aptos a fazer de tudo um pouco e se especializar. Então, o que eu acho que aconteceu, que nas últimas décadas, e aí eu vou ter que acabar colocando a culpa nos nossos governantes aqui de Cruz Alta, também na população, talvez por não escolher adequadamente e não dar representatividade a cruzaltenses, a âmbito, digamos, deputados estaduais, federais. Nós não tivemos a representatividade suficiente capaz de trazer para o município, então, empresas que pudessem, então, fazer com que Cruz Alta saísse do agronegócio e passasse a viver ou desenvolver o que grandes cidades possuem. Nós tivemos a nossa área industrial, que foi feita na década de 80, que serviu para quê? Não serviu para nada. Está lá, abandonada. O pontapé inicial foi dado, mas provavelmente por falta de atrativos, as empresas acabaram não vindo para Cruz Alta. E nós vemos agora, eu acredito, que agora a coisa vai começar a mudar. Nós temos um aeroporto também que era essencial para esse desenvolvimento, um aeroporto que a iniciativa privada acabou abraçando a ideia, e eu tenho que dar os parabéns aos empresários que abraçaram essa ideia, porque Cruz Alta dá um salto com esse tipo de mentalidade, e só isso que vai fazer, então, com que o trabalhador cruzaltense, então, passe a ser um trabalhador qualificado. Isso vai carregar tudo junto e vai levar Cruz Alta ao desenvolvimento, que é o que está precisando. Marcelo? Bateram nos pelo duro hoje, né, Pois é, né? Nós aqui agora ficamos, olha a pele aqui, ó, a pele, né? Aí complicou, né, Marcelo? Ixi, mas tudo bem. Mas é assim, ó, nós tem a origem lá dos índios, né, dos búlgaros, enfim e tal. E hoje, viemos tudo junto e misturado. Junto, misturado, e hoje estamos misturados. Estamos misturados, né? estamos misturados. E, na verdade, hoje, o meu pai é Ritter. Então, meu pai é Ritter Medeiros, então eu já tenho 25% de alemão. Opa, já é alguma coisa. Eu já não tenho nada, né? Daí já tô me achando aqui, né? Mas não estou desfazendo a minha origem. Mas assim, ó, então assim, eu acho que como na atividade, como nas próprias raças, tudo vai diversificando, né? E foi, tu falaste, foi misturando. Sim. E deu certo toda essa cruza, como diz o gaúcho aí, né? E então assim, ó, dessa origem nossa aqui de Cruz Alta, né? O fato do agronegócio, né? Que eu vou bater forte no agronegócio ainda, de gerar menos emprego e tal. Até eu discordo um pouco, assim, pelo seguinte, ó. Lá no campo, eu acredito lá que a mão de obra seja menor, tem espaço, eu preciso de espaço para produzir. Então lá seja a mão de obra menor. Mas toda a indústria que trabalha, né? Que fabrica o implemento, a máquina, o caminhão e tal, o agro tá oportunizando esse trabalho para os profissionais, né? Temos a CCGL aqui em Cruz Alta hoje, é um leiteiro lá fora, lá que está criando leite, madrugando todo dia, né? E está trazendo ali, a CCGL emprega aí mais de 500 pessoas hoje. Então, assim, ó... Só fazer um gancho para você, eu estava vendo esses dias, eu fui ali na paralela ali, a BR-158, que maravilha de empresas ali do agro que estão se instalando naquela região ali. Está crescendo muito aquela região ali. Exatamente. Né? Então, assim, ó, nós temos, né, as boas for citar as empresas de Cruz Alta hoje, aqui, que é originário do agro aí, né? Nós temos Simbiose, temos a Iara aí, que está com uma fábrica aqui de adubos aqui, né? A John Deere aí, que fez esse grande investimento, né? As agropecuárias fortes que temos aqui, uma Sementes Aurora, um Tabuão, né? Uma Terra Boa, enfim, Maquiavel, nós temos muitos aqui. Rossato, Santa Helena ali. Rossato, enfim, assim, ó, então se eu começar a nominar aqui, daí eu vou cometer injustiça. Então, assim, ó, todas essas empresas comerciais, hoje a Lavoura é uma empresa comercial, então ela também tá dando emprego lá no campo, mas, claro, muito mais na cidade. Então, hoje, assim, na nossa região, não tenho dados aqui, mas um grande percentual da indústria aí vem originária do agronegócio. Darcy?
Não, eu acho que nós estamos muito alinhados nesse discurso, tá? De forma nenhuma quis fazer alguma crítica que é a cultura... Não, mas por favor, mas não foi isso, não. Muito Também pelo não contrário, condenei teu Nós comentário. estamos bem na linha e Exatamente. ratificou o que eu falei. Mas eu Exatamente. queria chamar a atenção aqui, Bia, que nós estamos falando sobre, antes de qualquer coisa, de seres humanos, independente de raça, de credo, Perfeito. ideologia política, orientação sexual, cor, nós estamos falando de seres humanos. E aí nós podemos ver na história passada, recente e atual, esses mesmos seres humanos, independente da sua raça e credo, enfim, fazendo muito sucesso. O que eu quero dizer com isso? As oportunidades, o desenvolvimento é para todos. Não tem. Quando uma escola abre a sala de aula, ela não está dizendo que quer receber só alemão, italiano, brasileiro, pelo duro, de forma nenhuma. As oportunidades são para todos. Acho que isso é muito importante. O nosso cidadão cruzaltense, do pelo duro, como foi dito, ter essa consciência. Né? As Perfeito, oportunidades de perfeito. trabalho nas empresas é para todo mundo. Não existe discriminação nenhuma. O que vai é da vontade, do desejo pessoal de cada cidadão, de cada homem, de cada mulher, de se especializar em algo que tenha vocação e ser o melhor naquilo que faz. Perfeito. E aí, como o doutor Alfredo falou muito bem, todas as classes, todas as profissões, elas são fundamentais, não tem ninguém mais ou menos importante nessa história de vida de cada um. Porque uma precisa da outra. Né? Cada atividade toca a vida das pessoas. Né? Então, é só algo que eu trago para reflexão, que eu não me preocupo com isso. Ah, Panambi funciona porque é terra de alemão. É terra de gente como gente que tem em Cruz Alta. Agora, talvez a autoestima, né, talvez o sentimento de pertencimento e de união, Ijuí, Panambi, Birubá, talvez seja mais elevado que o de Cruz Alta. Essa é a grande batalha que nós É o precisamos. grande diferencial. E que depende da Bia, do Moacir, do Darcy, do Alfredo, da Paula, da Luirce, da Mara, da Rose, da Maria, da Joana, não importa. É isso que é importante. Né? Aliás, a Casa Simone, vou fazer um comercial aqui, não vai ficar brava, né? Não. Mas ela fez um vídeo muito lindo, né? Em homenagem à Cruz Alta, e ela foi muito feliz quando disse a terra de Érico Veríssimo, da Vanessa, do João, do Ari, não sei o quê, é isso mesmo. Exatamente, a terra de É a todos. terra de todos nós. E isso nós precisamos ter essa consciência. Eu acho que acima de tudo, que nós temos um povo trabalhador, que nós temos uma gente batalhadora, né? A gente vê isso no dia a dia, mas eu acho que tudo o que atrasou realmente, e que nós chegamos aonde chegamos, eu concordo com a fala do doutor Alfredo, e nós chegamos, nós tínhamos um ranço político muito grande, que veio desde os anos 60, esse ranço político. E esse ranço político incorporou nas pessoas e tomou proporções que acabaram atrapalhando o desenvolvimento e o crescimento da cidade. Porque tinha mais disputas de grupo. Quem é que entra? Porque eu tenho que entrar para o meu grupo, para governar para o meu grupo. E nós ficamos por muitos anos nisso. E nisso se perdeu o tempo, se perdeu o espaço, se perdeu essa fala do pertencimento, se perdeu o orgulho. Porque aí eu via como Panambi crescendo, eu via Birubá crescendo, que era um distrito. Pô, mas e a minha cidade? O que está acontecendo com a minha cidade? Aí meu prefeito estava brigando com a Câmara brigando com o prefeito, e os partidos brigando, porque cada um queria defender o seu lado político partidário, e não o ideal que uma cidade maior. Nunca ninguém colocou a cidade acima de tudo antes, entende? E eu acho que esse ranço, essa coisa ruim, negativa, que pairou por muitos e muitos anos aqui, foi o que realmente atrapalhou o desenvolvimento. E isso a gente não pode permitir que isso volte a acontecer. Bia, eu concordo plenamente e eu vou citar uma cidade que é Marau. Marau tem 2 deputados estaduais, uma cidade de 40 mil habitantes, e os 2 são de lá. E olha o quanto desenvolveu de indústria, de empresas, que cresceu a cidade. Eu conheço Marau desde criança e eu vi uma evolução muito grande, né? Então, assim, tá na hora de Cruz Alta pensar que tem que fazer a boa política com todos unidos, tem que ter representação estadual, tem que ter representação federal, tem que ter o que mais puder trazer para Cruz Alta de entidades, de empresas, de diversos segmentos, né? Nós somos o principal agro, comercial, os quartéis e universidade, mas o que mais nós podemos trazer para diversificar, para aumentar o nosso público? Então, tudo que a gente puder fazer para melhorar é a hora da união. Tá certo. Nós estamos nos encaminhando, porque o Darcy tem compromisso oficial, né? Todo compromisso oficial aqui. Tudo aqui aqui o negócio não. festivo, E o povo aqui é importante, viu? Todos estão aguardando o pessoal chegar para começar lá a abertura do encerramento. É a abertura do encerramento da festividade. Olha, vai entender isso. Mas igual, então, doutor Alfredo, fique muito à vontade. Foi uma grande honra tê-lo conosco. Fique à vontade, doutor Alfredo, para suas considerações. E vamos continuar falando, vamos continuar debatendo Cruz Alta, vamos pontuando situações, vamos construindo, né?
pode, aquela coisa como o pessoal falou, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. A gente vai falando, começa a coisa a acontecer. Essa tão falada pertencimento que tu, né, tu pontua tão bem, pertencimento, autoestima, o bairrismo, nós sabemos que estamos fazendo nessa parte, eu acho que a gente vai falando que um dia as coisas começam a acontecer, como estão acontecendo. Doutor Alfredo, fique à vontade para suas considerações. Na verdade, então, Oi, deixa eu te... um pouco no tempo, o desenvolvimento, infelizmente, não aconteceu nas últimas décadas, de acordo com o crescimento que nós víamos até meados do século XX, e passou. Eu acho que é pensarmos a partir de agora, não podemos também ter pressa de fazer uma coisa, vamos recuperar em 5 anos o que não recuperamos em 20, não. Vamos fazer as coisas certas, tomar as decisões corretas, que naturalmente a cidade vai crescer e as oportunidades vão surgindo. E, para finalizar mesmo, eu queria então dar mais uma vez os parabéns à nossa querida Cruz Alta. 200 anos não é uma data para qualquer cidade. Cruz Alta está entre as 10 ou 12 cidades mais antigas. É uma honra para o cruzaltense estar passando pelo aniversário do bicentenário de Cruz Alta. Parabéns para a população e que todos possam, então, incorporar a cidade dentro de si e tratar a sua cidade como se fosse si próprios. Rumo ao desenvolvimento de todo mundo, não só do cidadão, de cada um dentro da sua profissão, dentro do seu ambiente familiar, mas também para fazer a cidade crescer e deixar uma Cruz Alta melhor para os nossos filhos e para os nossos netos, e que daqui, de repente, no aniversário de 300 anos, daqui 100 anos, possam, então, os nossos descendentes estarem vivendo numa cidade muito melhor que a de hoje. Obrigada. Um abraço, amigos, abraço, Bia, obrigado, abraço aos colegas aí da mesa, e estou à disposição sempre quando precisar. E eu vou convidá-lo sempre, pode ter certeza disso, né? Moacir Medeiros, presidente do Sindicato dos Produtores Rurais, sempre é uma honra tê-lo conosco. Fique muito à vontade pelas considerações. Aliás, você está com a cadeira cativa aqui direto, né? Já vai estar sábado com a gente, né? É direto, né, Marcelo? Sábado Obrigado, tá com a gente. Obrigado ao Grupo CNB aí, muito obrigado mesmo por essa oportunidade. E hoje também agradecer a esses colegas aqui, que muita gente aprende, né, nesse bate-papo aqui, né, com esse grupo seleto aí que tu convidou. E hoje um dia especial aí, né, que a gente fica aqui comemorando, todo mundo com compromisso, a metade da mesa, vamos dizer, já saiu. Sim. Por outros compromissos, e legal isso é que todo mundo mesmo está envolvido aí por essa data importante aqui e por Cruz Alta, né? Então, também reforço aqui os meus parabéns a todos nós, né, a nossa cidade aí. Meus filhos nasceram aqui, né, estudaram aqui, estudaram fora, se formaram, hoje estão trabalhando aqui. Então, a gente, família, trabalho, agregar tudo aqui, a gente poder construir uma Cruz Alta cada vez melhor, a gente fica muito feliz. Muito obrigado. Luiz, uma honra sempre ter conosco. Fique à vontade. Agradecer, né, Bia, mais uma vez a oportunidade de estar aqui com os amigos, de estar aqui com toda a audiência que sempre nos acompanha, contigo, e dizer que eu só tenho a desejar que os próximos 200 anos sejam tão prósperos como a gente quer e como a gente está trabalhando para que isso aconteça. E é um momento muito emocionante nós fazermos parte dessa história. Nós vamos sim ficar gravados na história dos 200 anos e que nós possamos deixar um legado para que daqui 100 anos a gente possa estar, sabe lá da onde, vendo, né, nossas futuras gerações aqui construindo ainda mais raízes em Cruz Alta. Eu sempre digo, meu filho tem 3 anos e eu quero que ele crie as raízes daqui. Ele gosta muito da terra também, muito de ir para fora e tudo mais, e eu tenho certeza que ele vai prosperar na nossa cidade, na nossa amada cidade. Então, um feliz aniversário para Cruz Alta e principalmente para todos os cruzaltenses. Darcy Martins, sempre é honra tê-lo conosco também. Portanto, fique à vontade pelas considerações. Eu quero, só ao contrário da Luirce, do Dr. Alfredo aí, eu vou me convidar, Bia, para que nós estejamos juntos novamente aqui nos 300 anos, tá? Ah, com certeza. Mas quem disse que não, imagina? Essa mesa redonda. A mesa vai estar mais bonita, vai ter essas pontas, pelo menos, aí que está atrapalhando um pouco, né? Eu vou continuar trabalhando por Cruz Isso. Alta, da mesma forma. Deus Tenho quiser. certeza que o Moacir, o Rossano, a prefeita Paula, a Luirce, vão seguir também. E quem sabe a gente esteja junto de novo nos 300 anos, tá? Se tu não me convidar, pelo menos eu vou assistir. Não, mas vamos estar juntos aqui, todos na mesa. Combinadíssimo, viu, Marcelo? Tu é um homem de palavra, então vamos contigo. Não podemos desistir dessa possibilidade, de jeito nenhum. Exatamente, eu não sei por que estão falando aí. Exato. Outros, Eu quero estar aqui, doutor. O Alfredo, oi.
não possamos estar presentes numa próxima encarnação nos 300 anos de Cruz Alta. Opa! Exatamente, doutor. É por isso que eu estou insistindo. Eu não concordei com o senhor aí e larguei essa provocação. Né? Eu quero estar aqui. Tá Tá certo? Bia, só para nós encerrar, então, eu quero repetir as mesmas palavras que eu comecei a entrevista. E deixar essa reflexão a todos nós, a todas as milhares de pessoas que estão nos ouvindo, a todos os cidadãos cruzaltenses, né? Porque a gente pensa no verdadeiro sentido da união, do pertencimento a essa terra e do propósito de futuro. Se nós imaginarmos se dedicar a pensar o que significa isso, eu tenho absoluta certeza que muitos dos nossos problemas serão resolvidos. O desenvolvimento, o bem-estar de toda a população, o empreendedorismo, a riqueza, que é importante para todas as pessoas, vai estar mais presente nas nossas vidas. As profissões serão mais valorizadas, nós vamos ter uma cidade mais organizada, mais humanizada e por aí afora. E verdadeiramente nós sentimos orgulho dessa terra. Então, a união, o pertencimento e o propósito deve ser um mantra para a gente estar conosco nesses próximos 200 anos e para a gente nos próximos 100, até nos encontrarmos de novo, nós tocar nesse mesmo tema que certamente vai estar sempre em pauta. Tá certo, então a gente quer agradecer muito a presença do historiador Rossano Cavallari, né? Moroder, quando trabalhava em rádio, tempo de rádio, né? Lembra, Moacir, né? Rossano Moroder, mudou para Cavallari agora, mas trabalhou muitos anos em rádio, então, nosso historiador, nosso escritor Rossano Cavallari, a presidente da vereadora Luiz Cipaz, vice-presidente da Câmara de Vereadores, a prefeita Paula Faco Librelotto, também o Darcy Martins, presidente da CI, o Moacir Medeiros, presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Cruz Alta, também o Dr. Alfredo Rueber, também que é pesquisador, né, colecionador de imagens e fotos maravilhosas, que contribui muito também com a história de Cruz Alta. E dizer o seguinte, que essa palavra pertencimento, eu acho que é muito oportuna neste momento. E dizer o seguinte, que cada cruzaltense, tome para si esse pertencimento. A cidade pertence a vocês, a cada um de vocês. E ela existe em razão de vocês. E que daqui a 100 anos, os nossos filhos, que saíram daqui, os nossos 240 municípios, olhem para Cruz Alta e vejam quão grande e quão pujante ela continua sendo. Que se referencia a Cruz Alta como aquela mãe amorosa que acolheu no momento certo, mas que soube da liberdade de irem no momento certo para prosperar e crescerem, como muitos municípios estão crescendo e prosperando. Nós possamos prosperar tanto quanto eles, que voltamos a ocupar o espaço de liderança regional, né, que nós já ocupamos há alguns tempos. Temos certeza e confiamos nesta gente, confiamos neste povo e que, acima de tudo, que a cidade nos ame tanto quanto nós a amamos. Sábado estreia Agrotech com Marciele Valério. Contamos com a audiência de vocês e amanhã a gente volta. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência, pela paciência, quem esteve conosco, acompanhando a nossa live, que vai acompanhar mais tarde, enfim, continue prestigiando a programação do canal Notícias Brasil. Uma boa noite a todos e até amanhã. Fique por dentro dos principais acontecimentos da sua cidade, região, estado e país. CNB, o seu canal de notícias. É real, tá no canal.